Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Denúncia gravíssima contra Alexandre de Moraes. E agora, senadores? Povo abençoado do Brasil, é grave, gravíssima a denúncia do senador Esperidião Amin, que é membro da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência. Eu vou ler aqui o papel dessa comissão, para não errar. É órgão do Legislativo para fiscalização e controle externo de atividades de inteligência e contra-inteligência, a fim de garantir que tais ações atendam à Constituição Federal e preservar o Estado Democrático de Direito. Vamos ver a denúncia grave que ele faz nessa entrevista contra o ditador da toga Alexandre de Moraes. Preste atenção. Mas a conclusão que eu chego do que o senhor disse é que a ABIN está fora de controle. Porque o que o senhor pediu, o senhor não recebeu. Não recebi por ordem do Supremo. O problema, que não aconteceu nem com a Stasi, nem com o governo, nem com o FBI, é que o chefe agora é o ministro do Supremo. Isso nem na União Soviética aconteceu. E é um ministro do Supremo que nega ao Senado, ao Congresso, as informações. Ele decreta sigilo e as entidades, no caso, Polícia Federal, Corregedoria Geral da União e a ABIN não pode nos informar por ordem dele. Presta bem atenção, o presidente do Senado hoje está pedindo o nome dos deputados que teriam sido, os parlamentares que teriam sido espionados. Ele está pedindo uma parte do que nós pedimos em outubro. Senador, deixa o Caio quer fazer isso. O Caio quer fazer uma pergunta. Eu informei isto hoje ao presidente Rodrigo Pacheco. A desconsideração tanto das agências do Executivo quanto do Judiciário em relação a uma função constitucional e legal da SECAI é um absurdo que faz parte do abuso de autoridade. A coisa é mais complicada. O ministro Alexandre de Moraes proibiu que nós fôssemos informados. O ministro Alexandre de Moraes proibiu que nós fôssemos informados. O ministro Alexandre de Moraes proibiu que nós fôssemos informados. E sequer respondeu ao nosso requerimento de outubro. Estou fazendo aqui uma colocação muito séria. Nós temos, no STF, uma autoridade que congregou todas essas informações para si. Para si. E é um juiz. E é o juiz da Suprema Corte. É o mesmo juiz do inquérito 4781, que começou em março de 2019. É o juiz que não é juiz natural, porque não foi sorteado. Portanto, nós temos hoje, na verdade, pior do que a espionagem é a Inquisição. Nós temos uma Inquisição que está sendo promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo. É uma afronta ao poder legislativo ele negar informações a um órgão que tem o dever de controlar, de saber o que a ABIN, Polícia Federal e outros fazem. Eu pergunto ao senhor presidente do Senado e senadores, vocês vão deixar passar isso? Tem que se abrir um processo de impeachment contra esse ditador. Eu sei dos riscos que eu corro ao denunciar esse cara. Ele pode usar um outro meio do judiciário para me atingir. Eu bem sei como é que funciona a coisa. Não ele diretamente, usando outros. Mas eu não vou me calar. Não tenho medo de ditadores. Esse cara tem que tomar um impeachment e ser preso. Ele atenta contra o Estado Democrático de Direito. E agora? Um membro da ABIN foi demitido. Por quê? Porque vazou dados do senador, gente, isso é uma vergonha, Flávio Bolsonaro. Se tem uma ABIN paralela, é contra Bolsonaro. Que vergonha, Alexandre de Moraes. Gente, a coisa é muito séria. Pressione os senadores, porque o povo é o supremo poder de uma nação. Deus tenha misericórdia do nosso país. Deus abençoe você e sua família. Urgente. Pedido de prisão de Moraes é apresentado. Informações que acabam de surgir
dão conta que Thiago Pavinato, ex-apresentador da Jovem Pan News, agora na condição de advogado da família de Clerilson Pereira da Cunha, réu pelo 8 de janeiro, que morreu no complexo penitenciário da Papuda no ano passado, ingressou com uma ação criminal no Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. A viúva e as duas filhas de Clerilson afirmam que o magistrado teria cometido crimes de maus-tratos, abuso de autoridade, tortura qualificada e majorada, além de prevaricação. Somadas as penas, vão de 10 a 31 anos de prisão. A ação pede que Moraes seja afastado de suas funções no STF, pague uma indenização por danos morais e seja preso. A peça endereçada ao presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, é assinada pelo próprio Pavinato. Pavinato afirma que a morte de Clezão ocorreu em prisão preventiva manifestante ilegal e sob a inteira responsabilidade do magistrado. Clerilson morreu torturado porque o ministro Alexandre de Moraes, abusando do seu poder, assumiu independentemente de ter querido esse resultado morte, o risco dessa morte indigna. Clerilson provavelmente ainda estaria vivo e ao lado de sua esposa e das suas duas filhas, se gozasse do privilégio de um juiz justo, imparcial, empático e conhecedor do direito, afirma a acusação. TSE anuncia grupo para rastrear quem atenta contra a democracia. Moraes anunciou que a iniciativa terá colaboração do Ministério da Justiça. Abertura dos trabalhos da Justiça Eleitoral, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, anunciou a criação de um grupo para monitorar pessoas, abre aspas, que atentam contra a democracia, fecha aspas. O monitoramento será feito em parceria com o Ministério da Justiça, comandado por Ricardo Lewandowski. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça e Segurança Pública estão constituindo um grupo, e não é um grupo só de estudo e de trabalho, é um grupo de execução, com membros do Tribunal Superior Eleitoral e da Polícia Federal, para que nós possamos aprimorar o que já vem sendo feito, aprimorar no sentido do rastreamento daqueles que atentam contra a democracia, que atentam contra a livre vontade dos eleitores, disseminando discurso de ódio, discursos antidemocráticos. Para que os tribunais regionais eleitorais também colaborem, nós possamos avançar no sentido da prevenção e da repressão contra esses criminosos que atentam contra a democracia. O ministro ainda cobrou que o Congresso avance com um projeto de lei para regulamentar as redes sociais e afirmou que o uso da inteligência artificial representa risco durante as campanhas eleitorais. Faz-se necessário uma regulamentação, não só uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, porque essa será feita. Essa será feita, como foi feito em 2022, será realizada em 2024. E a relatora dessas resoluções é a nossa vice-presidente, como disse a ministra Carmen Lúcia. Mas há necessidade de uma regulamentação geral por parte do Congresso Nacional em defesa da democracia. Não é possível mais permitir o direcionamento de discursos falsos, o induzimento de discurso de ódio, de desinformação maciça, sem qualquer responsabilidade por parte das chamadas Big Techs. Bom, e mais uma vez, o ministro defendeu a punição às Big Techs por divulgação de conteúdos falsos que induzem o voto do eleitor. Eles devem ser responsáveis por aquilo que eles ganham frutos econômicos. Eles devem ser, nos termos da legislação civil, eles devem ser responsáveis por aqueles conteúdos em que os seus algoritmos impulsionam, indicam, levam aos eleitores, às eleitoras, e com isso eles obtêm um ganho econômico. Bom, Ana, a gente tem acompanhado que o controle das redes sociais é pauta prioritária
para o STF, não só para o STF, mas para o Executivo e parte do Legislativo. Agora a gente exibiu um trecho aí, o ministro Alexandre de Moraes anunciando a criação de um grupo para monitorar pessoas, segundo ele, que atentam contra a democracia. E quero te ouvir como é que a população aí deve recepcionar essa notícia, é motivo de preocupação, como é que você vê a implementação disso na prática? Paula, temos que receber essa notícia com muito temor, né? Com muita apreensão, porque no balaio, vou usar aqui a frase dele, né? Daqueles que atentam contra a democracia, a gente sabe que cabe tudo que eles querem. É a mesma coisa do cesto das fake news. Fake news é tudo que eles querem censurar, que eles querem calar. É pergunta, questionamento, debate público sobre qualquer coisa. Vivemos isso na pandemia. A pandemia, Paula, foi um caso histórico de controle social que as autoridades, os governantes, os projetos de tiranetes entenderam. É aqui que nós conseguimos o controle social através da falsa proteção à democracia contra a disseminação, né, de ódio, de fake news, de notícias falsas. Nós tivemos médicos, cientistas censurados, a ciência foi amordaçada. A ciência que tem a obrigação de questionar a ciência e os resultados, eles só aparecem para a humanidade por causa de questionamentos, eles foram censurados, médicos com contas derrubadas. Então, eles entenderam, peraí, isso aqui funcionou. Vamos implementar agora na eleição de 2022, porque foi fake news, né? É fake news dizer que Lula é amigo de ditadores, que é amigo de Daniel Ortega. Ele recebeu com honras de chefe de Estado o ditador Nicolás Maduro, procurado pelo governo dos Estados Unidos. Foi criticado, inclusive, por outros presidentes também mais alinhados com a esquerda. Então, foi fake news? É fake news? Não é, mas fomos censurados. O Lula é um descondenado? É, inclusive foi ponto de debate no próprio TSE. Havia pessoas ali, desembargadores, dizendo, mas isso não é uma questão estabelecida, a linguagem, a semântica, isso não é estabelecido nem no mundo jurídico, se é descondenado, se não é, se é inocente. Então, não tem como nós censurarmos. Mesmo assim, esses desembargadores foram votos vencidos. Então, eles querem a censura, Paula. Grupo de execução do TSE/Polícia Federal. O que pode dar errado nisso? O que pode? Só olhar as páginas da história, Gestapo, Stasi, KGB, tá tudo aí. Grupo de execução. Regulamentação geral em defesa da democracia. A gente sabe muito bem o que eles querem, né? O povo gostar de política e ficar todos os dias debatendo, perguntando, questionando, perturbando os parlamentares como tem que ser feito em qualquer democracia saudável, isso irritou demais os moradores das Torres de Marfim. É preciso calar esse povo chato que resolveu gostar de política, Paula. Bom, e a gente está falando sobre regulação das redes sociais. Essa discussão já tem aí desdobramentos, consequências concretas, práticas. A rede social Locals está prestes a desativar os serviços no Brasil. Em nota enviada aos usuários, a plataforma alega que a decisão é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que pediu a remoção de alguns perfis brasileiros. No comunicado, a rede social informa que não pretende alterar as políticas de conteúdo da empresa para atender à determinação do STF. Abre aspas. A Locals compartilha a missão de restaurar uma internet livre e aberta. Fecha aspas. O serviço deve permanecer ativo no Brasil até o dia 12 de fevereiro. Pioto, já vimos isso acontecer também com o Rumble, que é uma plataforma de vídeos, e nós migramos para o Rumble no ano passado, né? Quando nós ficamos um mês fora do YouTube, migramos, tínhamos essa alternativa e agora não temos mais porque o Rumble também optou por sair do Brasil em razão das reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal.
A liberdade econômica é filha da liberdade de expressão. Como a liberdade de expressão está seriamente atingida no Brasil, é natural que não haverá liberdade econômica. Daí você tem uma empresa dizendo que não vai participar, não vai ceder apenas ao Brasil os seus princípios, né? Mudar os seus princípios por causa do Brasil. Mas voltando ao ministro Alexandre de Moraes, ele só deixou claro o seguinte: o que o Congresso vai decidir no PL da censura pouco importa, porque o TSE está acima de tudo isso, já decidiu o que vai fazer, como a Ana já fez menção, num grupo de execução para essa próxima eleição. O ministro Alexandre de Moraes, e isso é muito perigoso, porque na fala dele, ele deixa claro que o TSE está acima de todas as outras coisas no país. Se antes a gente tinha um consórcio, enfim, Não, ele disse que o TSE já decidiu, vai ter um grupo de execução, e aí ele conclama o Congresso a votar para, digamos, as outras coisas. Mas para a questão eleitoral ele já decidiu, independentemente do que diz a lei, independentemente do que diz a legislação eleitoral vigente. Porque está se criando legislação, o TSE está legislando. Daí eu vou, de novo, chovendo uma olhada aqui, né? O Congresso vai ficar... O Congresso chama-se Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Vão deixar isso barato assim? Porque tá aqui, olha. O ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, diz que já vai fazer uma nova legislação, ou seja, uma nova atuação para conter o que ele chama de fake news ou de atentados à democracia. E cabe tanta coisa, a Ana já fez menção. O que é exatamente atentar contra a democracia na visão do ministro Alexandre de Moraes? Porque é a que vai importar. Não interessa o que está escrito na Constituição, não interessa o que estava pacificado no direito brasileiro, não interessa absolutamente nada na história recente do Brasil. Interessa o que o TSE vai interpretar. E a gente não sabe o que ele vai interpretar. Porque a lógica de uma legislação é dar previsibilidade ao país, a todo mundo. Você sabe o que pode, o que não pode, e se você fizer alguma coisa que não pode, você sabe qual é a punição. Ponto. É o que está lá, por exemplo, quando a legislação deixa claro em relação à infâmia, injúria, calúnia e tudo mais. O direito de resposta que tem, por exemplo, o atacado. Se por acaso insistir, a multa pecuniária. Bom, tem tudo lá escrito. Agora, mas para mim o principal o ministro Alexandre de Moraes está deixando claro que o Congresso tem que fazer isso para as outras coisas. Mas para a questão eleitoral vai ser uma decisão única e exclusiva do TSE. E a Constituição, a Constituição não importa. O Piotr disse que a liberdade econômica é uma filha da liberdade de expressão, mas a democracia, né, só existe havendo liberdade de expressão. Eu lembro que a Branca Nunes hoje comentou o processo do Franz Kafka, né, que está superado, era só um, aqui está cheio. E eu diria que tudo isso supera também a imaginação do George Orwell, no 1984, esse controle. Porque lá em Lavras, Ana, Rio das Pedras, né, Piotr, e Itaquaritinga, lá em São Paulo, João Augusto, né, nós, quando éramos jovens, íamos para a praça da cidade para conversar, íamos para os bares da moda para conversar. Hoje a gente conversa, a nossa conversa é digital. É essa conversa que querem monitorar, saber o que a gente está conversando. Isso é um direito garantido, essa privacidade, esse sigilo da comunicação está garantido pelo artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, assim como a liberdade de expressão vedada ao anonimato, assim como a proibição de qualquer tipo de censura que está lá no 220 da Constituição. Então, o que é atentado à democracia? Atentado à democracia é não cumprir a Constituição. Isso é um atentado à democracia, sem a menor dúvida, porque sem Constituição e sem liberdade de expressão não há democracia, né? E as leis que regem o país têm que sair do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário, né? É óbvio. Por isso, é o Poder Judiciário que aplica as leis, interpretando, quando for o caso, e a origem das leis é o poder que representa o povo, que tem a procuração do voto direto. É isso. Agora, eu pergunto, o que é influenciar, manter a livre vontade do eleitor?
Qual é a livre vontade do eleitor? É aquela que ele forma recebendo informação. Algumas ele despreza, outras ele adere a elas. Eu lembro que tem lei para isso, o sujeito que dá um par de sapato em troca de um voto, isso tem punição. O Código Penal tem lá os crimes de calúnia, injúria, difamação. Existe o Marco Civil da Internet já há anos. Existe a indenização prevista na Constituição da invasão da intimidade, da privacidade, da imagem. Está tudo aí. Estão inventando coisa para fazer censura. É isso que está acontecendo. Então, isso tudo acontece num mundo diferente do mundo onde vivemos nós todos. E está influenciando a nossa vida. Esse aqui eu anotei aqui essa história aí do Locals, né? E também Rumble. E também a reação de grandes plataformas ao PL, né? Ao projeto de lei, é uma crítica do presidente da Câmara. Mas será que o presidente da Câmara não sabe que quando existe um projeto é exatamente para ser submetido a isso? As pressões, os apoios, a discussão, né? É por isso que existe um projeto que fica tramitando um tempo enorme, para que todos participem, todos os interessados façam os seus grupos de pressão. Foi daí que criou-se a palavra lobby, né? O pessoal fica lá na sala de estar, na recepção do Legislativo para fazer pressão sobre os representantes do povo. O nome disso é democracia, essa liberdade de discutir, da plataforma dizer, olha, esse negócio aí é censura. O outro dizer, não, é proteção à democracia. Então, são atos antidemocráticos alegadamente para proteger a democracia. Isso é velho, isso é velho. Isso é velho, tem uns certos lugares aí, começou em 1933, né? Quebrou a cara, deu-se mal, né? Mas não funciona. Funciona é a livre vontade das pessoas interagindo com as outras pessoas, respeitando os direitos alheios, e para isso existe uma Constituição e as leis para que ninguém fraude o direito à lei, direito à propriedade, direito à vida, à livre circulação, à liberdade de expressão, tudo isso. É isso. Infelizmente, a gente tem que falar sobre o óbvio. E outra notícia já na tela. Fim da reeleição para cargos executivos será prioridade. A mudança atingirá o presidente, governadores e prefeitos. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, destacou algumas pautas que serão prioridade para o Congresso Nacional em 2024. Entre elas, uma reforma eleitoral que impedirá a reeleição de cargos do Executivo, como prefeitos, governadores e presidentes. De acordo com o site do Senado, Pacheco defende que o projeto de lei complementar 112/2021 não verse apenas sobre consolidar em um só texto toda a legislação eleitoral e todas as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, mas também coloque o mandato do Executivo para 5 anos sem a possibilidade de reeleição. E aí, você é a favor ou contra essa medida? Deixe a sua opinião nos comentários. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.